vou te fazer um desafio aqui, agora só porque você mencionou. Explica para quem não é médico, oncologista, para quem não é médico, qual que é a diferença de imunoterapia e terapia-alvo? O que é isso que você falou? Eu explico, imunoterapia é o seguinte, o nosso sistema imunológico, ele está a todo tempo reconhecendo no teu corpo o que é seu. Ele não está a todo tempo reconhecendo um inimigo. Então ele olha para a tua pele, essa é a pele do Luiz, e não agride. Se isso acontece, a pessoa tem alguma doença autoimune, ela está agredindo o próprio corpo. O sistema imunológico, na maioria das vezes, ele não reconhece o câncer como sendo algo não seu. Ele reconhece o câncer como... Ele tá vendado. Isso eu gosto de falar, que o sistema imunológico quase todo dia mata um câncer nosso. Uma célula que saiu, que se duplicou esquisita, o sistema imunológico fala, essa célula não é normal e mata. O câncer que desenvolve é quando ele se multiplica de uma forma esquisita, descontrolada, mas consegue enganar o sistema imunológico. Exato. O sistema imunológico não percebe que aquela célula é doente. É como se ele tivesse vendado. Então, a imunoterapia tira a venda do sistema imunológico. Ela mostra para o sistema imunológico que aquilo deve ser agredido. Isso é totalmente diferente de quimioterapia. Quimioterapia basicamente atua na multiplicação celular. A gente freia a multiplicação celular que ocasiona a morte. Por isso que atua em células boas, células do câncer, células não do câncer. E terapia-alvo são tratamentos onde a gente tem de fato um alvo. Então, por exemplo, a célula tem um defeito na membrana, na superfície dela, um defeito X. Eu tenho um bloqueador X. A pessoa toma e ele vai atuar naquele receptor da célula. Você não tenta terapia-alvo para todo mundo, então? Não, a pessoa tem que ter aquele defeito, entre aspas. Você tira um pedaço do tumor e procura alguns alvos que a gente sabe que existem, e se a pessoa tiver um daqueles alvos que existe o tratamento para ele, daí você usa, independente se é tumor de estômago, tumor de mama, se aquele alvo acontece no tumor de mama ou no tumor de estômago, você pode usar esse remédio. Eu acho que é exatamente isso. O termo técnico é agnóstico, né? Um tratamento agnóstico é um tratamento que funciona em câncer de mama, em câncer de estômago, em câncer de pele, em câncer de pâncreas, desde que... Em tumor de estômago, a gente tem usado muito uma terapia anti-HER2 que foi desenhada para a mama, né? Inicialmente para a mama. Eu sempre explico que você não usa um remédio para um outro órgão, a resposta, o benefício é igualzinho, mas funciona também. Então, quando tem a mesma mutação, a mesma alteração do genoma da mama ali, do gene da mama, a gente usa o remédio. Eu acho isso é uma das coisas fantásticas e que revolucionou a oncologia, né? A oncologia. No estômago, é infrequente ter esse alvo ou é frequente? O que é frequente para você, né? Para mim, se for menos de 5%, é infrequente. Não, então se a gente for juntar todas essas alterações, são frequentes, porque hoje em estômago, a gente fala em instabilidade de microsatélite, fala em HER2, fusão do FGFR, tumores ligados ao Epstein-Barr vírus, Claudina. Então, são vários alvos. O leque está aumentando e, obviamente, a porcentagem está cada vez maior. E todas essas que eu citei, se não já não tem droga na prateleira, está muito perto de chegar. Até um ponto onde a maioria dos tumores? Não, ainda não. Mas, por exemplo, imunoterapia funciona para a maioria dos tumores de estômago. Hoje no Brasil é bula para todo tumor de estômago. Interessante. Imunoterapia, cada vez mais a gente vê novos tratamentos de imunoterapia funcionando para cânceres distintos. Né? Poucos cânceres, acho que o estômago talvez seja um que evoluiu e pâncreas ficou parado, né? Eu acho que pâncreas e imunoterapia ainda não se casaram, né? Não se encontrou ainda a imunoterapia que funciona no câncer de pâncreas. No estômago, então, a gente já teve a imunoterapia entrando como um avanço. João,
Em relação ao câncer de estômago, é comum isso estar numa família? É comum meu pai teve, então eu tenho uma chance maior de ter? Ou não tem essa relação genética? Se a gente colocar em probabilidade, é muito mais raro ser ligado à questão genética, mas a gente tem que estar atento a ela. Eu acho que de modo geral, isso não vou falar só para estômago, para não ficar tão técnico, mas se você tem na tua família algum caso de estômago que aconteceu numa idade jovem, que a gente considera aí abaixo de 50 anos, se você tem muitos tipos de câncer na tua família, do mesmo lado da tua família, ou se tem alguém que teve 2 cânceres no mesmo indivíduo, na mesma pessoa, acho que já acende uma lanterna para a gente prestar atenção em algum desses casos de tumores hereditários. Isso pode mudar não só o acompanhamento do indivíduo, da família, até o tratamento em alguns casos. Existe hoje médicos oncologistas especializados Exato. nisso, né? Especializados em procurar alguma alteração genética que esteja desencadeando câncer numa determinada família, né? Oncogeneticista, que a gente pode pensar. O estômago existe um componente genético, então não é o mais comum. O mais comum existe. É esporádico, mas existe. Se você tem um pai ou parente de primeiro grau que teve um câncer de estômago mais novo, talvez você ficar um pouco mais atento. Existe síndrome de câncer gástrico hereditária, existe uma síndrome que está relacionada a tumor de mama, existe uma síndrome que está relacionada a outros tumores, por exemplo, síndrome de Lynch, coloretal, endométrio. Então tem muitas síndromes que podem predispor a tumor de estômago. Isso é mais raro no câncer de esôfago, né? Quando a gente fala em prevenção, o câncer de esôfago e de estômago não tem um exame preventivo, um exame de rastreamento, igual mamografia, por exemplo. Para esses pacientes que têm histórico na família, vale a pena fazer uma endoscopia? A partir de quantos anos você recomenda fazer uma endoscopia? Vai depender muito da síndrome, né, Luiz? Acho que o primeiro ponto, se você tem história, é procurar ajuda de um oncogeneticista ou até mesmo de um oncologista para tentar mapear se você de fato tem esse risco. Ou se alguém na tua família já fez algum teste que determinou de fato, deu o diagnóstico de alguma síndrome, porque isso vai mudar. Há casos extremos onde a gente discute a retirada preventiva do estômago. Qual é o caso? Câncer gástrico familiar é um dos casos. Mas e daí você retira com quantos anos? É uma discussão complexa, porque existe uma coisa chamada penetrância. Penetrância é o seguinte: eu nasci com um defeito no meu gene que predispõe o risco de ter câncer de estômago, mas 100% dos casos vão desenvolver câncer de estômago ao longo da vida? Não. E essa penetrância parece ser muito variável, muito diferente em diferentes populações, talvez envolva aí questões ambientais também. Então essas discussões são, ao meu ver, muito, muito complexas. Só para explicar, então, eu tenho uma alteração genética, meu pai tem, meu filho tem. Meu pai teve o câncer de estômago, eu não tive, meu filho pode ter. Não teve penetrância em mim. Não obrigatoriamente. Mas teve no meu filho e teve no meu pai. Mesmo nós 3 tendo essa alteração genética. Não obrigatoriamente você terá câncer por isso. Medicina é complicado. Aí envolve tratamento de bactérias que podem aumentar o risco de câncer de estômago. H. pylori, né? H. pylori. Bastante conhecido. Tratamento chato. Tratamento chato. Nem sempre você consegue erradicar essa bactéria. E não é o fato de ter que você vai ter câncer, né? Também a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque vai para um outro extremo. Parece eu tenho H. pylori, eu vou ter câncer. Não, tá longe de ser uma verdade isso. Mas aumenta o risco. Né? Para quem tem gastrite atrófica, alguma coisa assim, o risco é maior. Aí esses pacientes a gente deve tentar erradicar de fato.